Hoje vamos conversar aqui no programa sobre hemorroidas e o Dr. Paulo Boarini, coloproctologista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado. Doutor, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que existe muitas dúvidas, que são as hemorroidas. Inicialmente, vamos explicar o que são hemorroidas. Então, hemorroidas, né? Primeiro é uma doença muito frequente, muito comum, talvez a mais frequente na parte proctológica. Mas os vasos hemorroidários existem na nossa região anorretal. As hemorroidas nada mais são do que alterações nesses coxins, nesses plexos vasculares. Eles ficam engurgitados. Então, esses vasos se dilatam e eles podem causar sintomas que a gente pode falar a seguir. As hemorroidas, elas participam do ato fisiológico de continência, porque esses plexos vasculares, além de nutrição, funcionam como um regulador também da continência, né? Mas as hemorroidas são alterações desses plexos vasculares, com o engurgitamento desses vasos. Doutor, e quais são as causas? Tem um fator genético, é comportamental? Por que surgem? Sim, a causa da hemorroida principal é a hereditariedade, né? Então a gente sempre pergunta na família se alguém tem doença hemorroidária, porque é muito comum. Mas também ela pode ficar silenciosa, não necessariamente se manifestar durante a vida. E em algumas situações, principalmente que aumentem a pressão local, como gravidez, né, alterações na evacuação por obstipação, né, ou algumas outras doenças que possam acontecer, como irritações locais, retites, proctites, e até outras doenças sistêmicas, como doenças hepáticas, cirrose, pode dar alterações vasculares e elas engurgitam e aí causam os sintomas que são mais frequentes na doença hemorroidária. Como são alterações vasculares, os sintomas estão relacionados normalmente a engurgitamento, uma sensação de peso local, sangramento, que é o sintoma principal, né, o sangramento vivo, sangramento não muito grande, mas é um sangramento vivo, e outros sintomas como coceira, né, e o prolapso em si. O que a gente geralmente fala na hemorroida é que você tem que ter um prolapso, ou seja, ela tem que engurgitar e sair, se mostrar, né, quando ela tem um grau mais externo, e o sangramento. Então, a principal queixa do paciente quando não chega é o sangramento. E não necessariamente é de hemorroida, mas como é a causa mais comum e a gente acaba identificando, né? Então, depois nós partimos para os exames. Doutor, sendo uma doença genética, pode-se dizer assim, existe a possibilidade de prevenção? Existem algumas coisas que podem acelerar o desenvolvimento da doença e também alguns cuidados que podem, retardar? Sim, é uma boa pergunta, Salatiel. A gente não pode evitar a parte hereditária, é claro, mas a sua manifestação está muito relacionada a dificuldades no ato do evacuatório, né? Então, por exemplo, pacientes que têm dificuldade para evacuarem, que tenha que fazer muito esforço, né? E entre eles, pacientes idosos que diminui a pressão abdominal, pacientes que bebem, ingerem pouca água ou que ingerem pouca fibra. Então, se você tiver um transtorno na evacuação, com certeza piora muito. Então, se você me diz como evitar, primeiro, tenha uma dieta saudável, rica em fibras, com uma boa hidratação, né, que é muito importante. Um outro fator importante é o ato evacuatório de pessoas que ficam muito tempo sentada no vaso sanitário, né, fazendo o esforço para evacuar. Isso também, pela própria pressão hidrostática, pela própria gravidade, acaba forçando mais esses plexos a se dilatarem, engurgitarem, etc. Então, é importante que tenha uma dieta muito boa, uma dieta laxativa, vamos dizer assim, ou balanceada, em que tenha vegetais, legumes, fibras e bastante líquido, né? E alguns cuidados na hora da evacuação. Esses são, assim, cuidados principais, né? Que podem minimizar.
Agora, outros fatores que aceleram, por exemplo, a gravidez, porque ela aumenta a pressão intraabdominal e, consequentemente, ela, vamos dizer assim, aumenta a pressão dos vasos hemorroidários, ela é um fator desencadeante. Assim como falei, doenças, por exemplo, hepáticas, que também alteram um pouco o retorno venoso e aumentam essa pressão hidrostática, né? Então, são fatores que pioram. Uma coisa que você pode talvez perguntar, e a pimenta, né? Que muita gente pergunta, a pimenta é um causador da hemorroida? Não. A pimenta não é um causador da hemorroida. Agora, a pimenta, muitas vezes, ela pode não ser totalmente absorvida, né? Então, ela pode ser irritativa. Então, pacientes que têm engurgitamentos hemorroidários vão ter sensibilidade maior nessa região com a pimenta, né? E, claro, dependendo do grau de uso de pimenta, você pode ter até sangramentos no trato digestivo, inclusive na parte hemorroidária. Mas não é um causador de hemorroida, né? Doutor, qual que é a incidência na população em geral e a partir de qual faixa etária é comum o surgimento das hemorroidas? Numa população em geral, de 3 a 6% tem doença hemorroidária. Agora, normalmente, a faixa etária predominante entre 40 a 65 anos. Não quer dizer que não tenhamos em crianças e em adolescentes, mas a faixa etária mais comum é entre 40 e 65 anos. Doutor, e quais são os principais sinais? Preciso procurar um especialista. Os sinais e como é feito esse diagnóstico. É muito importante porque o sangramento é o primeiro sinal, né? E como às vezes não é um sangramento muito grande, não faz com que o paciente procure o médico frequentemente. Eu aconselho a qualquer sangramento gastrointestinal procurar o médico. Mas como é uma doença normalmente que não é dolorosa, é uma doença que tem um prolapso e um sangramento, mas normalmente não é dolorosa, às vezes faz com que o paciente protele essa pesquisa ao médico. De toda forma, ela pode ser dolorosa também. Então, vamos dizer que esses coxins hemorroidários, esses mamilos hemorroidários, esses nódulos hemorroidários que têm sangue no interior, eles podem também sangrar, romper e sangrar, mas eles podem deixar o sangue ficar lá dentro, coagulado e causar trombose. Quando ele causa trombose, geralmente vai formar um prolapso de um nódulo duro e aí é doloroso. Nessa situação, normalmente o paciente nos procura pela dor. Mas é muito importante que o primeiro sintoma, que é o sangramento, deva ser analisado e deva ser pesquisado no médico. Outra coisa muito importante, nem todo sangramento é hemorroida. Isso é um aforismo importante que deve ser gravado para os pacientes, porque muitas vezes o paciente chega com qualquer sintoma na região anal e fala que é hemorroida. E podem ser fissuras, podem ser fístulas, podem ser doenças sexuais, né? O importante é que nem todo sangramento é hemorroida. E a hemorroida pode conviver com outras doenças. Então, o paciente com hemorroida também pode ter um câncer no reto, também pode ter uma doença inflamatória intestinal, e aí cabe ao médico fazer o diagnóstico diferencial ou associativo. Por isso que é importante sempre procurar o seu médico e investigar para fechar o diagnóstico. Agora, falando do tratamento, doutor, quais as opções que nós temos hoje em dia para hemorroidas? Tratamento clínico, cirúrgico? Existe tratamento curativo? Sim, o tratamento curativo é o tratamento cirúrgico, né? Eu falo que a hemorroida é uma doença hereditária, é uma doença benigna e uma doença cirúrgica. De toda forma, muitas vezes o suporte clínico é suficiente ou alguns procedimentos não muito invasivos também são suficientes. Por exemplo, se você tiver uma correção da dieta que não seja uma dieta que não seja laxativa, uma dieta obstipante, você consiga introduzir água, vegetais, tudo isso é importante. Outra coisa que você pode também é auxiliar com supositórios de glicerina para lubrificar e facilitar a exoneração dessas fezes, né? Então, quanto menos traumatismo, melhor. Corrigindo-se a dieta, você pode dar, quando elas estão engurgitadas ou sensíveis, anti-inflamatórios ou, na verdade, analgésicos, pomadas que são lubrificantes e anestésicas,
Tudo isso auxilia o tratamento clínico. No tratamento não invasivo cirúrgico, você pode fazer escleroterapias, que são injeções de substâncias que vão fazer com que aquilo forme uma fibrose e esses coxins se fixem na parte interna. Você pode fazer, que é muito comum, uma ligadura elástica, que é um estrangulamento desses mamilos hemorroidários, muito indicada nas hemorroidas internas, que são as que mais sangram, né? E como tratamento cirúrgico, você pode fazer tratamentos com ressecções, né? Cirurgias ressectivas, que são muito usadas e bem efetivas, e tratamento com ressecções com aparelhos, no quais eles tiram uma faixa interna e grampeiam. Então, eles corrigem esse prolapso, retirando uma faixa interna e já grampeando. Então, outros tratamentos com laser podem ser utilizados também, mas o que é importante? Cada hemorroida tem um tipo de tratamento. Nem todas você pode usar um arsenal inteiro. A maioria das grandes hemorroidas partem para a ressecção cirúrgica. Então, é importante dizer que o tratamento mais efetivo ainda é o cirúrgico. Outros tratamentos cabe ao médico selecionar para fazer a melhor indicação. Excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. É um grande prazer, fico à disposição. Boa noite. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.